Olá, sejam muito bem-vindos. Sabe, quando a gente pega um livro na mão, a primeira coisa que a gente vê é a capa, o título. Parece que ele já nasceu pronto, né? Mas a verdade é que por trás de uma capa como essa aqui tem um mundo inteiro. Um mundo de decisões, de muita emoção, de técnica. Hoje a gente vai mergulhar fundo nesse universo para descobrir como um livro é de fato construído. Pois é, essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder aqui. Vamos dar uma espiadinha por trás das cortinas, sabe? Entender camada por camada do que realmente forma um livro. Desde aquela promessa que a capa faz pra gente, até a alma que a autora coloca em cada palavrinha. E bom, tudo começa por aqui, né? Pela capa. E olha, uma capa é muito mais do que só um desenho bonito. É a primeira conversa do livro com quem vai ler. É tipo uma promessa do romance, da tensão, de todo o universo que está esperando a gente lá dentro. E olha só que legal, aqui a gente consegue ver essa evolução na prática. De um lado está o primeiro rascunho, o conceito, a ideia, quase uma silhueta da história. E do outro, a arte final, já com as cores, os detalhes que criam todo o clima do romance. É exatamente isso, a transformação de uma ideia em um convite que a gente não consegue recusar. Ok, já vimos a fachada. Agora, vamos entrar. Vamos falar da estrutura, aquela parte que a gente não enxerga, mas com certeza a gente sente ao ler. É como se fosse a arquitetura invisível que sustenta toda a experiência. E essa tal arquitetura tem até nome técnico, é a ficha catalográfica. Mas calma, não pense que é só aquela parte burocrática, não, longe disso. Ela é, na verdade, a planta baixa do livro. É ali que cada detalhezinho técnico é pensado para construir o ritmo da leitura, para fazer a gente mergulhar de cabeça na história. 45. Esse número aí é a quantidade de capítulos. E não é um número aleatório, não. Pense em cada capítulo como um passo. São 45 passos, todos cuidadosamente planejados, que guiam a gente pela jornada emocional dos personagens. Cada um deles tem um porquê. E esses 45 passos se espalham por mais ou menos 380 páginas. É o tamanho físico da história, sabe? O peso literal mesmo desse mundo que foi criado. Isso dá uma boa ideia da profundidade que a narrativa tem. E a coisa vai num nível de detalhe que, olha só isso, até a fonte do texto é uma decisão de roteiro. Garamond é uma fonte super clássica, elegante, né? Foi escolhida a dedo para transportar quem tá lendo direto para um romance de época. O tamanho da letra, o estilo, tudo, absolutamente tudo ajuda a criar a atmosfera. É o design trabalhando para contar a história. Então, beleza. A gente já viu a casca, a capa, já viu o esqueleto, a estrutura. Agora a gente vai para o que talvez seja o mais importante de tudo, a alma. Aquele toque pessoal da autora, sabe? O coração que bate por trás de cada palavra. E é aqui que a gente entende tudo. A autora, Alana Sara, escreveu isso nos agradecimentos. Ela diz que a história não é só ficção, é um pedaço da vida dela, das emoções dela, que os personagens, Ariela e Philip, carregam um pouco de quem ela é. É muito forte isso. E aí, quando a gente volta para a capa, a gente olha para essas silhuetas com outros olhos, não é verdade? Não é mais só um casal genérico. Agora a gente sabe que são a Ariela e o Philip. São eles que carregam esses sentimentos todos, que carregam um pedaço da própria autora. É nesse momento que a arte e a emoção se encontram e fazem todo sentido. E isso mostra uma coisa muito importante. Criar um livro nunca é um trabalho de uma pessoa só. A autora faz questão de dedicar o trabalho dela a toda uma rede de apoio. É uma comunidade inteira que faz um livro nascer, desde a família, os amigos, passando pela editora e, claro, chegando em quem vai ler. Bom, e tudo isso nos traz para o momento final dessa jornada de criação. O ponto em que esse trabalho, que era tão íntimo, tão pessoal, se transforma em uma coisa pública. Vira um convite, aberto para todo mundo. É isso. A partir daqui, quando o livro fica pronto, a história não é mais só da autora. Deixa de ser um monólogo e vira um diálogo, uma conversa. A história é entregue para o mundo e se torna, de fato, um convite. E que convite, hein? É muito poderoso. A dedicatória do livro diz tudo sobre o porquê de ele existir. Não é só mais uma história de amor, é uma mensagem direta, pensada principalmente para aqueles corações que, por algum motivo, não se permitem amar. No fim das contas, é isso que a arte faz de melhor. Ela conecta a gente. Então fica aqui a reflexão pra gente. Um livro é muito mais do que só papel e tinta. É uma peça de design, é uma engenharia de história e é, acima de tudo, o registro do coração de alguém. A próxima vez que um livro estiver nas mãos, que histórias escondidas será que dá para encontrar para além das palavras?